Mais um Novembro Azul está encerrando, mas com certeza foi um mês de muita reflexão e cuidados com a saúde masculina. Confira agora no quadro Saúde 100%. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. E esse foi um dado muito batido aí durante esse Novembro Azul, não é, doutor Romeu? Eu estou aqui ao lado do doutor Romeu Regadas, urologista. Estamos encerrando esse mês de novembro, Novembro Azul, e esse dado foi bem batido durante todo esse mês, não é, doutor? Isso. Desde 2003, começou-se o Novembro Azul na Austrália. Depois chegou ao Brasil em 2008. E o mês de novembro, o Novembro Azul, é sempre um mês em que se procura chamar a atenção dos homens para que eles tenham um pouquinho mais de cuidado com a sua saúde. Desde 2003 que se verifica isso aí, que o homem vive em torno de 7 anos a menos do que as mulheres. E o mote do Novembro Azul é chamar a atenção do homem para ele ter um pouquinho mais de cuidado com a sua saúde, para que os homens não procurem os médicos só para fazer tratamento, e sim para fazer prevenção. Há um dado importante, as mulheres, sempre a mãe, quando a criança, quando a filha mulher, ela menstrua, então a partir daquele momento ela passa a ir frequentemente ao ginecologista. Isso não ocorre nos homens. Os homens vão ao pediatra quando numa idade menor, e aí depois ele passa a ir ao médico só quando ele tem alguma necessidade, quando tem alguma dor, quando tem algum problema específico. Isso faz com que o homem se acostume a ir aos médicos só durante a necessidade, né? Então o intuito dessa campanha é fazer com que os homens procurem avaliação médica para fazer prevenções, para fazer promoção de saúde também. E que com isso consiga reduzir essa grande discrepância que existe entre a mortalidade do homem e da mulher. Qual deve ser essa frequência de visita ao urologista? Uma vez por ano também, doutor? Bom, então em relação ao urologista, a gente sempre diz que ainda na adolescência o pai deva levar o seu filho ao urologista para que ele possa orientar a criança, o adolescente, o jovem, sobre o início da atividade sexual, sobre as proteções que ele deve ter, para evitar gravidez, evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então essa é a primeira idade. Mais à frente, o adulto jovem deve ir ao urologista também para poder avaliar a questão da fertilidade, avaliar como é que ele está chegando àquela idade dos seus 20, 30 anos, e depois, aos 45 anos, ele deve procurar novamente o urologista. Aí sim, depois dessa idade, começa a aumentar a prevalência do câncer de próstata, né? Então a gente orienta, a Sociedade Brasileira de Urologia orienta que aqueles pacientes da raça negra que têm história familiar de câncer de próstata ou história familiar de múltiplos tipos de cânceres, que ele procure aos 45 anos um urologista para iniciar a sua prevenção. Aqueles que não têm essa história que a gente acabou de falar, procurar aos 50 anos. O urologista não vai olhar só a próstata dele. Ele vai pedir uma bateria de exames, vai pedir um check-up para a idade, né? Vai ver como é que está a parte hormonal, se essa parte hormonal está afetando na sexualidade dele. A partir dos 45 anos, começa a baixar a testosterona no homem, né? Vai avaliar naquela idade como é que estão os níveis de glicêmicos, pressão arterial, obesidade, os níveis lipídicos, ver se aquele paciente está evoluindo para um quadro do que a gente hoje chama da síndrome metabólica, né? Vai pedir ultrassons e aí ele vai encaminhar para os médicos que necessitar, a depender do exame, né? Então ele não vai só focar na próstata, ele vai avaliar aquele homem como um todo, né?
campanhas, elas vêm realmente surtindo efeito? Os homens estão se prevenindo mais e, consequentemente, conseguindo tratar o câncer de próstata? Bom, isso é um ponto importante que você levantou, né? Então, essas campanhas preventivas, elas têm feito o fato de educar a população. A gente tem o Novembro Azul que educa, mas a educação é continuada durante todo o ano. Então, tem feito com que realmente as pessoas procurem o médico com mais periodicidade, né? Isso faz com que a gente consiga diagnosticar a doença num estágio mais precoce. Então, a gente tem como fazer cirurgias hoje que são mais... que ajudam no tratamento, né? Que agridem menos o paciente e que tem condições de fazer cirurgias mais preservadoras, né? Então, se o diagnóstico é precoce, e utilizando hoje técnicas como a laparoscópica, como a robótica, você consegue reproduzir melhores resultados. Isso tem sido coisa muito importante. E lembrando bem, doutor, que o senhor falou no início, não é só o câncer de próstata, existem várias outras doenças, né? Como nódulos benignos. Isso, na hora que o paciente procura o urologista, a gente faz uma avaliação como um todo. E dentro desse todo, a gente nunca pode deixar de falar da hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática está presente em cada 7 de 10 homens, ou seja, 70% dos homens, a próstata vai crescer com o decorrer da vida, também começando nos 40, 50 anos. Então, quando o paciente chega cedo ao médico, a gente consegue fazer esse acompanhamento, começar a medicação no período correto e evitar, na maior parte das vezes, que esse paciente seja submetido à cirurgia ou, quando for submetido, vai ser também cirurgias menos invasivas, onde a recuperação é mais rápida. Então, a abordagem é como um todo, vendo o homem como um todo. Muito bem, doutor Romeu Regadas, muito obrigada pela entrevista aqui no programa Checkup. E homens, vamos cuidar da saúde. É importante quando a mulher chamar, quando a esposa chamar, não deixe de ir, porque uma consulta preventiva pode salvar a sua vida. Muito obrigada, doutor. Eu é que agradeço pela oportunidade da gente estar educando a população.